Bom, para falar mais sobre esse momento histórico do cinema brasileiro e também projetar as nossas chances para o Oscar, nós vamos conversar agora com o jornalista e crítico de cinema do Diário de Pernambuco, o André Guerra. André, uma ótima noite para você. Imagino que a felicidade esteja grande por aí. Já quero saber de você como é que foi a festa pelas ruas de Recife. Lembrando que o filme é ambientado ali também. Boa noite, André. Boa noite, Kaique. Queria te agradecer imensamente por estar aqui com vocês, podendo comentar sobre essa grande conquista do Brasil e do Recife, né? A gente aqui do Recife é muito bairrista, então qualquer coisa que fala do Recife, que enaltece a cultura recifense, como faz o Agente Secreto muito bem, já dá um calorzinho no coração da gente. Nesse caso, um calorzão, né? O filme já vem de uma trajetória imensa desde o Festival de Cannes. Eu estive lá, cobri a estreia de O Agente Secreto no Festival de Cannes em maio do ano passado. E de lá para cá, o filme só vem variado mais e mais sucesso, né? Culminando agora nesse começo de ano que já vem com tudo, né? Critics' Choice na semana passada, melhor filme estrangeiro, e agora o Globo de Ouro de melhor filme em língua não inglesa, mais a vitória do Wagner Moura como melhor ator de drama, né? Quer dizer, então aqui o clima tá nas alturas, tá todo mundo realmente em clima de já ganhou em todas as categorias, não só em ator principal, como atriz coadjuvante, a Dona Tânia, a torcida tá enorme para ela aqui também. E as ruas de Recife estão sendo cada vez mais visitadas também. Hoje mesmo eu passei a tarde inteira fazendo um tour, né? Uma matéria especial mostrando essas ruas tão conhecidas agora, ainda mais conhecidas pelo público por conta de O Agente Secreto. Então o clima é de carnaval. É isso, André. Clima de Copa do Mundo também, né? Título para o Brasil. Foi muito legal acompanhar ao longo do dia, não só em Recife, também em Salvador, muita festa, enfim, aquele sentimento, né, de pertencimento da população brasileira, que é a parte mais legal disso tudo também. Agora, André, são 2 prêmios em uma mesma edição de Globo de Ouro, um prêmio inédito de melhor ator, 2 anos seguidos conquistando os prêmios, inclusive no Globo de Ouro. Que fase é essa do cinema nacional brasileiro? O que está acontecendo? E, claro, a gente espera que continue assim. Eu acho muito interessante como esse momento, na verdade, especialmente no caso do Agente Secreto, ele acaba refletindo uma construção que vem de muitos anos, né? O Recife e Pernambuco, de modo geral, sempre foram vanguardas do cinema brasileiro desde os anos 10, desde os anos 20. Primeiro com o ciclo do Recife lá atrás, depois nos anos 70 com o ciclo do Super 8, que é outro ciclo muito importante, muito estudado do cinema brasileiro independente. E passando pela década de 90 com a retomada, né? A gente tem cineastas como Paulo Caldas e o Baile Perfumado, e aí a gente chega no Kleber Mendonça e outros grandes cineastas pernambucanos, né, dos últimos anos, que têm demonstrado essa força, essa energia para retratar o cotidiano do Recife e do Brasil de modo geral, mostrar como o Recife não como muita gente costumava falar um tempo atrás, é regional, né, uma realidade local, não, é um cinema pulsante, né, e que nesses filmes agora, do Kleber em particular, mas de outros grandes cineastas como Marcelo Gomes, Gabriel Mascaro, Renata Pinheiro, né, a gente consegue enxergar como tem uma criatividade muito grande, que é fruto também de muita cinefilia, né? O Kleber é um cineasta que é jornalista de formação, que foi crítico de cinema por muito tempo, então ele é apaixonado por cinema e por cinema brasileiro também, por cinema internacional, claro, mas muito apaixonado por cinema brasileiro. E ele traz toda essa bagagem dele, né, para essas superproduções que ele vem fazendo, porque O Agente Secreto não é só um grande filme, mas é um filme grande também, é um filme muito um filme grandioso do ponto de vista de cenários, de construção de mundo, né, de atores, de personagens, é um filme longo, então é um filme que acaba funcionando como uma culminação mesmo de uma história extraordinária que o Brasil tem, o cinema brasileiro tem, o Ainda Estou Aqui foi aquele grande fenômeno, né, do ano passado e do ano retrasado também, mas agora é a vez de Pernambuco brilhar, né, é a vez do cinema pernambucano mostrar que veio e está mostrando mesmo, né. É isso, podia ser assim, né? Ano após ano, um filme de algum lugar do Brasil trazendo um título pra gente. Eu queria te perguntar justamente nesse sentido, porque, enfim, no Brasil a gente sempre teve muitas produções bem interessantes no mundo do cinema, a gente pode definir até como filmaços, mas essa valorização internacional dificilmente acontecia. A gente teve alguns casos já no passado, mas não era recorrente, assim como agora está aparecendo aqui, que a gente está criando essa casca internacional, digamos assim. Você diria que isso é um crescimento das produções aqui no nosso país?
país, os filmes estão realmente evoluindo e alcançando esse patamar internacional ou, na verdade, é um aumento da valorização de quem está fora do Brasil, que está começando a olhar com olhos mais interessados nas nossas produções, ou aquela clássica balanceada um pouco desses dois? Olha, eu acho que é um conjunto de coisas mesmo, né? É um momento de, assim, astros se alinhando mesmo, porque eu acho que, por exemplo, a gente está passando por um momento de internacionalização, de tentativa, pelo menos, né, de internacionalização das grandes premiações. O Oscar tem feito isso, né? Aumentado seus membros, né, votantes, seu corpo votante. O Globo de Ouro fez isso, né? Tem vários membros brasileiros, né, jornalistas brasileiros, colegas maravilhosos que votaram no Globo de Ouro, cerca de 39 pessoas, né, daqui do Brasil. Então, esse olhar, né, da indústria, das premiações, das grandes premiações, para expandir também seu corpo votante, serve porque eles também estavam se afunilando, né? A coisa estava ficando muito nichada na própria indústria, muito ensimesmada, né? E eu acho que nos últimos anos tá rolando esse olhar para produções estrangeiras. Você vê, por exemplo, como a vitória do Parasita no Oscar de 2020 abriu espaço para que, olha, a gente agora tem que ter pelo menos um candidato estrangeiro concorrendo a melhor filme, por exemplo. De lá para cá tem acontecido isso. Todo ano a gente tem pelo menos um candidato internacional. Ano passado foi o Ainda Estou Aqui, o Emília Pérez, né? Um filme brasileiro, estava na disputa de melhor filme, e tudo indica que esse ano vai acontecer a mesma coisa, né? Eu acredito que o Agente Secreto deve sim concorrer a melhor filme, pelo menos ele tem grandes chances de concorrer, não só ao filme internacional e ator, mas também a melhor filme, junto ali com filmes, com outros filmes falados em língua não inglesa, como Valor Sentimental e talvez ou Foi Apenas um Acidente, né? Filmes maravilhosos, todos eles, e o Agente Secreto ali no meio. Eu acho que é um conjunto de coisas, porque o cinema brasileiro já teve vários momentos de visibilidade internacional muito pontuais, mas a gente nunca teve essa produção contínua, né? A gente sempre sofreu vários baques, o fim da Embrafilme, né? Depois teve que retomar tudo de novo. Muita coisa que aconteceu também nos últimos anos não ajudou, e agora a gente está vivendo esse processo. Então o cinema brasileiro está sempre se reerguendo, e eu acho que ele está vivendo um momento maravilhoso agora com o Agente Secreto. Eu acho que vem aí um número bem bom de indicações, viu? Tô achando que as coisas estão caminhando para isso. Perfeito, André. Minha expectativa está grande também, viu? Não vou mentir, não vou fazer o humilde aqui. Eu acho que dessa vez o Agente Secreto vai trazer bons frutos também para a gente lá no Oscar. A gente estava falando agora há pouco, né, dessa valorização do Brasil como um todo, né, das nossas produções nacionais, e isso me remeteu muito ao discurso do próprio Wagner Moura ontem, durante a premiação também, e o do Kleber Mendonça, que foi um pouco num outro sentido. Eu queria te perguntar sobre isso, o discurso do Wagner Moura falando muito sobre o Brasil, o ser brasileiro, que ele carrega isso com muito orgulho realmente, enquanto o outro discurso também do Kleber Mendonça, um incentivo dos jovens cineastas, ele falando desse momento que é muito importante para os jovens, né, começarem a fazer cinema e se interessarem pelo cinema. Como que você leu esse discurso dos dois? Qual que é o cenário que você percebeu que eles desenharam ali nesses dois discursos? A gente sabe a importância que é um discurso num momento como esse. Eu também queria comentar as imagens que a gente estava vendo agora há pouco da festa nos bastidores, aquele sambinha brasileiro clássico, para fechar e amarrar com chave de ouro essa conquista, né? Nossa, eu acho que no caso do Wagner Moura, dá para ver desde a estreia do filme em Cannes a alegria imensa dele de voltar a falar português no cinema, né? De voltar no cinema e voltar falando português, e com um filme tão brasileiro e tão nordestino, né? Tão próximo às raízes dele. Embora ele não seja do Recife, ele tem o título de cidadão pernambucano e recifense muito antes do Agente Secreto, porque ele estreou peça aqui no final dos anos 90, começo dos anos 2000, naquela virada, né, de século. Ele fez muitos trabalhos importantes aqui. Então ele tem muita familiaridade com Recife e construiu também essa familiaridade, reconstruiu, no caso, com o Agente Secreto. Então dá para perceber muito esse carinho dele pela cidade, pelo cinema do Kleber, pela visão política do Kleber, né? Eles realmente fizeram esse filme em conjunto, é um filme muito dos dois, do ponto de vista estrutural, temático, né? Reflete muito do que os dois pensam sobre o Brasil, sobre memória, e eu acho que o Wagner vai muito nesse sentido. Em todos os discursos dele, ele enaltece a importância de falar português, a importância de resgatar a identidade brasileira dele. Que coisa bacana, né? Um ator que tem uma trajetória internacional maravilhosa, foi campeão de bilheteria na primeira semana do Guerra Civil, por exemplo, fez filmes como Elysium, fez grandes produções americanas, mas está sendo consagrado nos Estados Unidos por uma produção falada em português. Então isso tem um significado muito grande que ele está fazendo questão de marcar. Enquanto o Kleber, que está também enaltecendo isso, mas o Kleber ele faz questão de frisar a importância do cinema, né? Do cinema como construção memorial, como construção cognitiva, sensorial,
sensorial, enfim, cultural de um país, né? E todo o cinema dele é de alguma forma sobre isso, sobre memória, sobre o passado, sobre a valorização de tudo isso. E O Agente Secreto também é um filme sobre cinema, porque ele vem da pesquisa do Retratos Fantasmas, documentário tão bonito que o Kleber fez e com o qual ele também fez muito sucesso. Então o Kleber foca muito na importância do cinema, da construção do cinema. Ele estimula muito, né, em todas as entrevistas dele, em todos os discursos, que os jovens façam, como ele fez, né? Assistam muitos filmes, consumam muito cinema, e cinema brasileiro em particular, aproveitando esse momento. Ele fica muito feliz quando os jovens assistem o Agente Secreto e ganham mais curiosidade com o passado do Brasil, com o passado do Recife, com o passado do cinema, e assim possam construir suas próprias histórias. Eu acho que são dois discursos não dissonantes, mas complementares nesse sentido, né? Perfeito. André, você falou um pouquinho da carreira do Wagner Moura também, é justamente sobre esse ponto que eu queria comentar com você, lembrando de cabeça que alguns papéis importantes da carreira dele, tem o papel em Opaiol, o papel em Tropa de Elite, o papel em Guerra Civil, como você falou, enfim, o papel em Saneamento Básico, que foi muito famoso, né, ele junto com a Fernanda também. Hoje, várias publicações relembraram essas obras dos dois, né, que participaram juntos, enfim, agora ambos atores premiados. Uma carreira diversa que ele explorou muito na sétima arte e que acabou sendo premiado agora com o Agente Secreto. O que você acha que esse papel dele diferenciou dos outros, que levou ele a essa conquista tão importante? E de quebra também, para a gente analisar um pouco o Agente Secreto, o que difere ele das outras obras nacionais para conseguir também essa conquista e chegar tão forte para o Oscar nesse ano? Nossa, com relação ao Wagner, eu acho que esse papel talvez seja o melhor papel da carreira dele, de fato. Isso não é dizer pouca coisa, né? Ele é um ator extraordinário, fez papéis de protagonista fantásticos, papéis de coadjuvantes muito bons também. Ele é muito versátil, mas esse papel aqui demonstra um cuidado, uma capacidade de observação, né? Porque é um protagonista que está sempre observando tudo em volta, está sempre aprendendo com os outros. Ele fala muito nas entrevistas sobre como todo o prólogo do filme é apresentado por Dona Tânia, né? Por Dona Tânia Maria, maravilhosa. A personagem Dona Sebastiana apresenta o edifício Ofia, aqueles personagens para ele, e ele parece sempre muito embasbacado, assim, como essa mulher é maravilhosa, como esses personagens em volta são maravilhosos. Então, não é um ator estrela nesse sentido, né? Embora ele tenha uma grande qualidade de estrela de cinema, ele fotografa muito bem, ele tem uma presença magnética, né? Ele não precisa fazer muito esforço para você ficar impressionado com ele, mas ao mesmo tempo ele é uma interpretação muito generosa, no sentido de que dá muito espaço para que os coadjuvantes brilhem e que apareçam, né? Todo o filme é isso, não tem uma cena Oscar Bates, não tem uma cena, olha aqui o Wagner Moura implorando por um prêmio, né? Muito pelo contrário, é uma interpretação que sempre que possível ela é introvertida, né? Ela é para dentro, tanto que as cenas em que ele demonstra um pouco mais de aflição, de nervosismo, de medo, né? Ali perto do desfecho do filme, que é muito bom, muito forte, aí é que a gente sente ainda mais, né, o peso do que ele está passando. Então eu acho uma interpretação maravilhosa. Eu acho que isso é uma das coisas, respondendo a uma das tuas perguntas, que diferencia o Agente Secreto tanto, né, que fez com que o Agente Secreto se tornasse esse fenômeno, porque é um filme que, a partir do olhar do Wagner Moura, que é essa grande estrela brasileira de cinema, né, estrela agora internacional, agora não, há muito tempo internacional, mas levando o Brasil para o mundo, que é um papel que faz com que a gente observe o nosso próprio país, né, que dá esse momento para a gente observar um filme de 2 horas e 40 que não tem pressa para olhar para as crônicas sociais do Recife, que não trata as coisas como banais, né, que tem um olhar muito carinhoso para cada cenário, né? Parecem digressões para muitas pessoas e é compreensível, claro, cada um tem sua própria relação com o cinema, mas para mim sempre, já assisti o filme 3 vezes e todas as vezes que eu assisto eu noto um olhar muito carinhoso do Kleber e do Wagner para esse cenário, para esse ambiente. É um filme que concilia muito bem a política, a denúncia, os comentários sociais muito contundentes com um lado mais coração, que eu acho que está pegando muito, um lado mais universal do sentimento, que eu acho que está ressoando muito com o público internacional. André, agora rapidinho para a gente finalizar a nossa entrevista. Hoje começa a votação para definir os indicados ao Oscar, né, que sai no dia 22. O que muda nesse cenário, esses prêmios conquistados por O Agente Secreto agora? Isso pode influenciar nos votos? Nossas chances aumentaram um pouquinho mais? Conta pra gente. Nossa, eu acho que aumentaram
muito, assim, até recentemente algumas pessoas tinham até tirado o Wagner das previsões, né, para melhor ator, por conta das ausências dele no Sindicato dos Atores, né, o Actor Award, o BAFTA divulgou a long list, né, deles, a lista de os finalistas em todas as categorias, e o Wagner também não estava presente, então isso deixou muita gente aflitiva, né, diz, será mesmo que o Wagner vai chegar lá? E eu falei, calma, gente, vem aí o Globo de Ouro, a mesma coisa aconteceu com a Fernanda Torres, ela ficou de fora de várias dessas premiações maiores, né? E o Globo de Ouro deu uma impulsionada muito grande nela. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa, já está acontecendo com o Wagner Moura, só que com a vantagem de que, além do Globo de Ouro, ele foi indicado ao Critics' Choice, o que a Fernanda não foi. Ele ganhou o prêmio do dia todo do Festival de Cannes lá atrás. Ele já é uma personalidade muito conhecida, né? Já foi indicado ao Globo de Ouro antes, afinal, por Narcos, por exemplo, né? 10 anos atrás. Então, eu acho que ele já chega com essa vantagem. O Agente Secreto já chega com uma boa vantagem, uma vantagem grande com relação, por exemplo, ao Ainda Estou Aqui, né? E eu acho que agora a gente tem um período de votação, né? Que todo o foco está voltado para o Agente Secreto. Já estava voltado na época do Critics' Choice, na semana passada, né? Aquela gafe ali da entrega tão estranha de prêmio no tapete vermelho, gerou um engajamento muito grande que eu acho que até ajudou o filme, né? Porque muita gente teve que se posicionar. Diz, olha, esse pessoal precisa subir no palco, né? Para receber um prêmio, para fazer um discurso, e isso aconteceu mais rápido do que a gente previa. Veio o Globo de Ouro e deu essa vitrine ainda maior para a campanha. E a Neon, que é a distribuidora do Agente Secreto nos Estados Unidos, já vem fazendo um trabalho formidável com o filme, desde que comprou os direitos dele no Festival de Cannes, mas agora me parece que a campanha vai ser outra. Me parece que a Neon, que tem várias opções, que ela comprou também os direitos do Valor Sentimental e foi apenas um acidente, Sirá, né, outros filmes da competição, A Única Saída, eles agora, me parece, vão focar no Agente Secreto. Eu acho que agora é possível que vire a prioridade deles com relação a Oscar, e eu acho que eles são inteligentes para fazer por esse lado, porque o filme tem chances muito grandes de fazer aí uma dobradinha e dar a gente o segundo Oscar consecutivo. Estamos na torcida, né? Perfeito, André. Tomara. Vou ficar na torcida aqui também. Você de casa também tem seu papel, viu? A gente já ouviu falar bastante da importância dessa movimentação nas redes sociais, de se falar cada vez mais sobre o filme. Repercussão é importantíssima. Então, vamos fazer aqui a nossa parte também para que dê tudo certo no Oscar. André, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Enfim, muito importante a gente discutir bastante sobre esse assunto e que vire rotina, não só aqui no News das 10, mas nos outros jornais, também no cinema nacional brasileiro, a gente discutir premiações. Com certeza, obrigado. Eu que agradeço. E até a próxima. Tchau, tchau.